Meu nome é Letícia Strel, trabalho na Biblioteca Central faz 18 anos, antes trabalhava na Biblioteca do Instituto de Física, fiz esse ano 25 anos como bibliotecária da universidade. Sou uma mulher branca, de cabelo curto, óculos azuis e estou com uma camisa xadrez. Acho que a gente pode falar que é uma super proximidade, né, da atuação da biblioteca com das bibliotecas de um modo geral, porque a gente não tem só como ministrantes e promotoras de ação de capacitação a Biblioteca Central, mas o sistema de bibliotecas como um todo. O sistema de bibliotecas é constituído por 31 bibliotecas e a grande necessidade de capacitação que nós temos desde o início se deve exatamente a essa configuração. O fato de nós sermos muitas bibliotecas que desde o início da automação, em 1989, se colocou como desafio o uso de um sistema único e de políticas comuns, e que a gente só conseguia adotar a partir das capacitações. Então, com essa tradição, e esse é algo admirável da nossa história das bibliotecas na universidade, porque a gente se colocou esse desafio desde muito cedo e algumas bibliotecas até hoje têm dificuldade de utilizar um único sistema, exatamente porque é necessário, além de uma documentação, uma formação. E à medida que o tempo foi passando, a universidade foi se desenvolvendo nessa linha de começar a trabalhar não só entre as unidades, mas com uma política de formação da universidade como um todo, e a gente então encontrou esse espaço dentro de uma política mais ampla da universidade, a partir principalmente do ponto da instauração do plano do PCCETAI, do plano de carreira dos técnicos, que inseria uma instância dentro da carreira de capacitações, e depois com essa institucionalização ainda mais forte com a criação da EDURGS. Então, a gente tem uma história de parceria que tem muito a ver com a forma como nós atuávamos desde muito cedo e que se fortalece à medida que a instituição começa a adotar e a desenvolver políticas em todos os setores da universidade globais, e nós só nos beneficiamos com esse fortalecimento da política de aperfeiçoamento. Antes a gente fazia uma capacitação sobre uma certa funcionalidade do sistema, um certo procedimento, e as pessoas se inscreviam e pronto, né? Nós fazíamos a capacitação, não tinha certificado. Era tudo vocês que organizavam? Tudo nós que organizávamos. Então era uma coisa assim, era a secretaria da Biblioteca Central é que fazia, geralmente a gestão do sistema de bibliotecas é que ministrava, mas em alguns casos os próprios bibliotecários ministravam. A minha primeira ação de capacitação como ministrante foi em 2000, quando a gente fez a migração de um sistema que nós utilizávamos para o nosso banco de dados para um novo software comercial, e essa foi a minha primeira capacitação. Mas tudo era muito feito em casa, né? Era uma capacitação artesanal, assim, né? Com dificuldade de comprovação e era bem mais difícil. E algo de uma certa forma muito isolada, né? A gente não tinha um projeto, a gente não tinha um plano de aula, né? Onde se colocam os objetivos, e acho que todos nós tínhamos muita noção do trabalho técnico a ser realizado, tínhamos uma preocupação didática, mas a gente não tinha uma profissionalização. Eu trabalho com as capacitações desde o início, né? Desde há 23 anos eu faço capacitações na universidade, mas existia esse desafio sempre do sistema de bibliotecas marcado com seus gestores de acompanhar a tecnologia. E acompanhar a tecnologia num sentido que iniciou pela automação dos catálogos, depois pela virtualização dos acervos, a gente foi dos primeiros
a fazer aquisições de e-books. E agora muito essa transformação não só tecnológica, mas educativa, no sentido de que as bibliotecas elas contam com seus recursos próprios, mas elas têm que inserir os seus recursos num contexto muito mais amplo da internet. E essa reconfiguração de gestão, ela exige uma coragem de repensar muito profundamente o que se faz e o cotidiano, geralmente para a gente se adaptar. Nós precisamos repensar nesse nível. O fato da gente ter um local que institucionaliza o aperfeiçoamento e a mudança a partir da capacitação, ela é fundamental. Caso contrário, há uma espécie de... Não, eu sempre fiz o que eu faço e, portanto, esta é minha função. No momento que se estabelece como política institucional a capacitação e o aperfeiçoamento, tu percebe que não, o meu cotidiano é também a mudança. E é muitas vezes aprender algo que eu nunca fiz. Então, eu acho que isso, do ponto de vista de gestão, é o que faz com que a universidade efetivamente seja capaz de produzir o conhecimento efetivamente de ponta e, principalmente, implementar o conhecimento de ponta na sua própria gestão. Caso contrário, a gente ensinaria algo na universidade, na formação de profissionais, e os nossos próprios profissionais não acompanhariam as mudanças. Então, eu acho que isso foi fundamental para nós, para termos esse sentido de que a nossa prática, ela é uma prática constantemente desafiada e que necessita constantemente de aperfeiçoamento. Na verdade, aconteceu uma coisa muito engraçada na minha história, porque eu sou uma bibliotecária, rato de biblioteca. Então, desde muito pequena, eu amava a biblioteca da minha escola. A bibliotecária, ela era meio durona, mas ela era ótima, assim, ela era super estimuladora da curiosidade, nos fazia entender a organização da biblioteca. E eu me transformei em bibliotecária por não querer ser professora. E o mais estranho é que no final eu era tão apaixonada na faculdade por uma disciplina que se chamava CDD, que é um sistema de classificação do conhecimento, que era bastante difícil, porque a tabela era em inglês, e aí eu conseguia ter uns macetes para ajudar os meus colegas que, como eu, não sabiam inglês naquela época, a entender a tabela. E acabei sendo monitora, etc., e percebi que muito eu aprendia quando ensinava. Eu que não queria ser professora, porque senão teria sido provavelmente professora de literatura, aprendi o quanto eu aprendia quando eu ensinava e levei isso para quando entrei para a URGS, né? Então, acabei sendo ministrante de vários cursos na EDURGS, considerando que a minha aprendizagem está muito voltada para a tentativa de explicar algo e organizar um conhecimento. Uma das coisas mais legais que nos aconteceu foi essa possibilidade que a URGS nos deu de fazer, juntamente com a Faculdade de Biblioteconomia, um curso de especialização lato sensu para os bibliotecários. E isso foi muito legal para a gente, porque nós tivemos essa atuação com o departamento e passamos, de uma certa forma, a fazer parte dentro desta política institucional de aperfeiçoamento, fazê-lo num desafio ainda maior, que seria a especialização em um TCC. Dentro dessa perspectiva, a gente teve vários colegas que desenvolveram trabalhos muito voltados para o seu fazer na área de especialização. Eu contribuí, fui uma das professoras do curso, porque na época eu já tinha mestrado. E nós percebemos o quanto é importante, na realidade, para o bibliotecário, e talvez isso seja importante para todas as áreas,
mas o quanto é importante para o bibliotecário fazer uma pesquisa, que é o que é necessário para fazer um TCC de uma especialização lato sensu. Então foi muito legal para a gente, porque isso nos deu a possibilidade de começar a ir para essa outra área, que é a área de competência informacional, a partir do qual nos acabamos consolidando uma série de cursos desenvolvidas por bibliotecários da URGS, nessa área de uso de bases de dados, de escrita, de elaboração de trabalho acadêmico, que foi um desafio que na prática os bibliotecários tiveram que fazer na pós-graduação lato sensu, e houve então um crescimento dessa competência para um nível da prestação de serviços, a partir, transformando vários bibliotecários em ministrantes dos cursos de EDURGS e dos cursos de extensão como um serviço que passou a ser um serviço muito famoso do sistema de bibliotecas, que é o Super 8, e que somos reconhecidos nacionalmente como o único programa institucional que é feito não só por um bibliotecário que tem uma habilidade e que procura, se desafia a cumprir uma função pedagógica junto à sua comunidade, mas vários bibliotecários dentro de uma instituição com um projeto. E eu acho que essa associação da função pedagógica e da atuação como ministrante e o Super 8, eles têm uma relação muito forte, talvez seja uma das razões que nós conseguimos fazer isso como bibliotecas também, porque a instituição nos coloca como os técnicos podem contribuir para a formação de seus colegas e da comunidade como um todo. Bom, então agora chegou a hora boa, né? Que é a hora de dar os parabéns à EDURGS, essa parceria linda. Acho que a EDURGS tem uma grande qualidade, que eu acho que é a qualidade que todos nós dentro do serviço público teríamos se fôssemos abertos às colaborações. E acho que esse é o grande segredo, a gente qualificar o trabalho da gente a partir da nossa capacidade de agregar. E a gente se sente, apesar de não sermos da SUGESP, da antiga PROGESP, mas a gente se sente como parte da EDURGS, mesmo não estando lotado no setor. Eu acho que existe nós nas bibliotecas temos um pouco mais facilidade para fazer isso, considerando que a gente trabalha muito colaborativamente entre as bibliotecas das diferentes unidades. E às vezes a gente tem colegas que têm o mesmo cargo, mesmas funções, e talvez poderiam se organizar também nesse sentido ao trabalharem mais juntos e fazer capacitações. Então, acho que a gente ainda tem, apesar desse tanto de coisa, né, que nós fizemos nesses últimos anos, talvez ainda teríamos, como outras organizações, os técnicos de laboratórios se reunirem e trabalharem mais conjuntamente, né? Os setores de comunicação das unidades, mas não há a menor dúvida que a EDURGS já, a nós, pelo menos, que já somos agrupados e trabalhamos em colaboração, temos uma boa casa para fazermos as nossas capacitações e nos sentimos muito acolhidos, com excelente suporte e principalmente com um direcionamento profissional, exigências em relação a planos, em relação a projetos, e que nos faz muito bem, porque capacitação é algo efetivamente sistemático, pensado, planejado e posteriormente avaliado, porque na realidade a gente aprende a fazer capacitação o tempo inteiro no processo, e eu acho que chega no final, a gente sabe que tem que melhorar depois, e isso é algo que se transformou numa cultura institucional graças à EDURGS. Muito obrigada.